Seja muito bem-vindo ao nosso canal, bora se conhecer mais. Eu me chamo Andréa Pusta, estou aqui junto com meu marido, Vitor Paese, trazendo para vocês, agora neste quadro Coisas de Casal, questões relacionadas ao relacionamento amoroso, seja você casado, namorando, mora junto, nós buscamos trazer questões que acontecem no dia a dia dos casais. É isso aí, e nesse quadro de hoje, a gente vai falar de um tema que é relevante, essa questão que é a vida sexual, um comportamento mais específico da vida sexual de um casal, que é um episódio que pode ser mais pontual ou mais prolongado na vida do casal, que é a tal da greve de sexo. A gente vai botar bem entre aspas esse greve de sexo, porque a gente precisa entender um pouquinho mais isso aí. Acontece greve de sexo? Já aconteceu entre a gente greve de sexo, Dé? Não. Não? Então, assim, às vezes o casal vai ter percepções diferentes também sobre o que é, se até se houve ou não, né? Pra quem ficou sem, é greve eterna. Pô, fiquei uma vida inteira sem. E às vezes para quem restringir um pouquinho mais, intencionalmente ou não, a gente vai ter uma percepção diferente, que é natural, né? Então, acho que vale a pena a gente falar um pouquinho disso aí. E para começar, vale a pena a gente trazer um pouquinho a questão do que é uma greve de sexo, né? E de que forma ela acontece. Muitas vezes ela acontece de forma declarada. Enquanto não acontecer tal situação, enquanto você não mudar seu comportamento, enquanto a gente não fizer tal coisa, acabou, não tem mais sexo. Mas muitas vezes isso vem de uma forma muito inconsciente, né? A pessoa ela acaba entrando num distanciamento e isso acaba se prolongando, seja ele para buscar algo em benefício próprio, ou, né, daquilo que se quer, ou seja algo realmente inconsciente. Mas é importante a gente pontuar também uma questão, né? Muitas vezes as pessoas elas passam por situações onde ela realmente precisa não ter atividade sexual. Então, assim, um pós-cirúrgico, muitas vezes durante um tratamento médico, ou alguma questão que impossibilite a pessoa de poder ter a prática sexual. E é importante que o seu companheiro também esteja atento e compreenda que isso não é uma punição, isso não é algo do desejo daquela pessoa, e sim algo que se impõe, né, por conta de outros fatores. Isso acaba acontecendo tanto entre homens quanto entre mulheres, né? Assim, essa questão, às vezes, de uma questão médica, uma impossibilidade ginecológica, né, urológica ali, né, alguma questão mais específica que impeça ali do casal ter contato, ter interação. Um parênteses aqui nisso, né? Então, só nessa questão de uma questão mais específica, às vezes de uma doença, de um lado e não do outro, o casal deixa de fazer a experiência sexual acontecer. E vale a pena da gente pensar que o casal também pode encontrar meios criativos, lúdicos, mas que permitam com que essa energia sexual circule também. Então, não quer dizer que um impedimento mais específico por uma doença interfira diretamente em toda a vida sexual do casal. Então, o casal pode se permitir o beijo, o abraço, às vezes o toque, a conexão, né? O quanto que eu posso me permitir proporcionar prazer para o meu parceiro, mesmo que eu me sinta impedido de um jeito ou não. Tudo isso é negociação, muita conversa e interação. Às vezes a doença vem e aquilo já gera um bloqueio maior. Quando isso acontece, tudo bem também, mas vale a pena da gente pensar, só fechando esse parênteses, né? Então, nem sempre isso precisa ser um impedimento aí para o casal, né? Falando da questão de doenças especificamente. Isso. E quando a gente traz esse termo greve de sexo, a gente traz muito essa questão, né? Tá, mas o que é uma greve, né? A greve é a interrupção de um serviço em prol de uma demanda, né? Eu necessito de algo, eu tenho uma demanda, eu tenho algo que eu queira reivindicar e eu paro tudo. Então, muitas vezes, isso não acontece, a pessoa ela não traz isso de uma forma muito consciente. Ela tem sim a demanda, ela tem sim uma reivindicação, mas ela não se percebe que ela acaba punindo o seu parceiro, a sua parceira, em prol disso, para tentar buscar isso através de um meio que é o distanciamento, né? Essa não vida sexual. Então, a gente traz isso já desde a infância, né? Que é um comportamento que a gente pode dizer que é de base um pouco mais infantil, mas que os adultos têm também, que é aquele comportamento da criança. Pô, tô de birra, tô de mal, tô de beiço, né? Costuma-se falar assim, que são atitudes que a gente acaba tendo, respostas emocionais frente a insatisfações, alguma frustração, algo que eu não gostei, que me chateou, ou algo que vai se repetindo e que entre a gente não conseguiu achar uma solução, então aquilo também me deixa mais contrariado, me deixa mais revoltado, raivoso, frustrado. Tudo isso pode me gerar um comportamento de fechamento, mas que eu posso nem perceber, porque é algo muito
algo muito sutil, porque vai acontecendo ao longo do tempo. Os casais têm muito essa dificuldade de perceber mudanças que vão acontecendo de um jeito mais sutil. Isso também acontece. E será que a greve de sexo resolve alguma coisa? Né? Em que situações ela se mostra eficiente? Será que quando... E é importante também a gente colocar, né? Essa questão da greve de sexo, ela é algo que acontece nos dois sexos. Tanto a mulher quanto o homem podem trazer esse comportamento. Mas será que o outro, ele acaba cedendo a isso? Ou ele se mantém firme e não... O ceder, no sentido de que, ok, então vou fazer o que você quer, ou o que eu acho que eu preciso fazer para liberar o caminho do sexo ali. Pode acontecer isso de ceder, sim, mas muitas vezes a sensação que fica depois é de que eu cedi, mas fiquei contrariado. Então aquilo não resolve. Gera talvez um resultado de curto prazo, mas a longo prazo não resolve. Sim, cria mais um cenário de desconforto, de sofrimento no casal. Também. É importante a gente ter também em mente que isso acaba afastando o casal e proporcionando ao outro, né, uma motivação a mais, de repente, para buscar fora do casamento ou da relação aquilo que não encontra na relação. Então, a chance do outro buscar fora da relação, seja o sexo, seja uma companhia, seja alguém que possa falar com essa pessoa abertamente a respeito disso, é muito maior. É importante que a gente sempre lembre, né, que o sexo não é uma moeda de troca. O sexo ele é um resultado de uma sinergia da relação, de conexão. Então, quando o casal está bem conectado, está alinhado, o sexo é mais do que esperado que aconteça. Então, quando ele está interrompido, de fato, sinaliza uma demanda, que se mostra com a greve, né? Mas a gente não deve entender a greve como um condicionante para algo, né? E sim como um sintoma. Ou seja, ele é um aviso de que alguma coisa no casal não está de acordo. E que sim, se o casal vai ignorando isso, só vai usando a greve de sexo, consciente ou inconscientemente, como moeda de troca, fazendo a birra, se fechando para o outro, isso vai gerando um crescimento daquilo que é a base do que está faltando lá na relação. Às vezes uma tensão maior, uma carência que está ali, uma falta de conexão, de parceria. Então isso vai gerando distanciamento. E aí sim, portinha aberta para um relacionamento extraconjugal, portinha aberta para uma separação, portinha aberta para muitas coisas que o casal gostaria de não passar, né, que vão na contramão do que seria uma relação saudável. Então a gente tem que ter muito essa atenção aqui também. E que muitas vezes inicia-se isso por conta de uma birra, como você falou, né? De estar nesse... Falar de birra não quer dizer assim, apontar o dedo e falar assim, você é a errada ou você é o errado da história, porque você é o birrento. Não. Temos respostas emocionais, né? Nós reagimos emocionalmente às coisas que nos acontecem. Então, se eu fiquei birrento, né, de um jeito sutil ou mais explicitamente, se eu entrei nesse contexto de perder minha vontade, meu desejo, minha libido, não é porque isso é uma escolha, e sim porque é uma reação a algo que está acontecendo entre a gente. Mas quem é o culpado? Se o casal ficar nessa de ficar procurando quem é o culpado, se é você, se é o outro, o casal vai continuar naquele mesmo comportamento infantil, de que um é o vilão e o outro é a vítima. Não, ambos são co-participantes da relação como um todo. Outra coisa que também vale muito a pena a gente frisar é, dentro deste comportamento, o quanto que a pessoa ela olha para dentro dela, o quanto ela faz um trabalho de autoanálise, de se conhecer. Opa, eu estou precisando de mais atenção, mas ele não está me dando atenção. Será que eu sento e tenho uma conversa aberta, franca? Eu busco entender dentro de mim aonde está essa solidão? Eu busco entender dentro de mim o porquê que eu me sinto não compreendida, né? Não atendida dentro das minhas necessidades? Ou é mais fácil eu simplesmente pegar algo que é importante para a relação e tirar de cena? Esse trabalho de se terapeutizar também é algo muito importante e que auxilia muito nesses casos. Com certeza, a terapia, a busca de se conhecer mais, ela é fundamental. Então, tanto por um viés mais individual, quanto uma terapia de casal também, pode ajudar a pessoa a entender melhor quais que são essas demandas, porque será que isso ainda se repete? Ou de repente, e eu vejo muito isso em consultório aqui, queixas dos pacientes, assim, Vitor, já há anos que a gente não tem uma vida sexual mais ativa, conectada, nem que acontece esporadicamente. Então isso é um sinal de que o casal está muito desconectado, de que precisam ser trabalhadas questões aí em cada um. Então, mas se só um faz terapia e o outro não,
quem está fazendo terapia, se beneficiará sim disso. Provavelmente esse benefício se estenderá para a relação. Mas é claro que isso ainda gera um impedimento, porque do outro lado não está fechado, não tá. Então acontece às vezes de um se desenvolver mais terapeuticamente, o outro estagnar. Isso também pode gerar, sim, uma tensão maior que ou vai fazer quem está aqui querer se desenvolver, ou vai pular fora. Então isso pode acontecer. Então uma separação pode vir a acontecer, mas não por causa da terapia, e sim porque ambos, né, assim já não estava bom, quando ninguém se desenvolvia. Então, aqui, um está tentando se salvar mais. Vamos puxar o outro com conversa, com diálogo, com carinho. Então, o que eu percebo é que quando um começa individualmente, o outro tende a se movimentar mais a favor disso também, e não o contrário. A ruptura é muito mais difícil de acontecer. Então, greve de sexo, nem pensar. Se puderem evitar, é melhor, né? O sexo faz bem. Então, por que o sexo é importante? Então, pensando um pouquinho nisso, né? No que o sexo ajuda? Então, como a gente estava falando antes, o sexo ele é resultado da sinergia do casal. Legal. Só que, por ser resultado, ele acaba também sendo causa para outras coisas. Então, quando o sexo acontece entre o casal, isso também gera um movimento de sinergia entre o casal. Então, é um processo retroalimentativo. Isso que é interessante, que a greve de sexo ela vai interromper esse ciclo. Ela vai criar um X aqui nesse circuito retroalimentativo de que sexo alimenta a sinergia do casal e a sinergia do casal alimenta uma vida sexual mais ativa. Então, desculpa. Então, assim, então, essa parte que a gente deve ter atenção de que o sexo também gera conexão entre o casal. Entender que a vida sexual, ela também traz entender que a vida sexual também traz um encantamento, né? Eu olho para o outro, eu sinto desejo, eu admiro quem está do meu lado, eu tenho uma conexão, eu tenho uma química. Então tudo isso também envolve essa questão sexual do casal. Não é simplesmente o ato em si. A vida sexual de um casal, ela vai muito além disso, como você trouxe no começo do vídeo, né? Vai além, e aí é interessante de pensar. Então, Vitor, mas como é que eu faço? Eu primeiro crio uma conexão de carinho, de atenção, tento ser mais parceiro, tento envolver mais minha companheira, minha esposa. Esse é um caminho. Mas você pode, sim, ter a atenção para o outro lado. Então, da mesma forma que a gente tem que ter um casal que está mais conectado e em sinergia aqui, a gente tem que ter um casal que se esforça para fazer essa engrenagem girar. Então, a gente precisa ter espaço para isso. Vou dar um exemplo. Um casal que já tem filhos, que moram em casa, ainda na casa dos pais, ou seja, dentro da casa lá, você não vai ter já uma casa só para o casal, como se fosse o casal do recém-casados, né? Só o casal lá, que dava para transar na cozinha, na sala, no quarto, no banheiro, em qualquer lugar, sem se preocupar com o horário, com o contexto. Não. É importante que a gente observe que o contexto que o casal tem no tempo de agora, ele deve ser considerado. Então, se é o contexto da casa, onde tem mais pessoas ali morando, já não é um contexto onde o casal vai ter a liberdade que teria para, quando surge aquela conexão, ou seja, um desejo, um interesse, já é pronto, vamos transar. Não, vai exigir do casal, sim, um planejamento, um esforço para que ambos criem contexto propício para o sexo. O que quero dizer com isso? Se vocês deixam para transar só no final do expediente, vamos dizer assim, final do dia do casal, vocês já estão cansados, já estão sem energia, cada um só está pensando em comer e já ir dormir, que contexto é esse que vai possibilitar o sexo? Vai ser mais difícil. Então é importante que o casal ache, isso eu trabalho muito aqui em consultório com os pacientes, é extremamente importante que o casal ache o seu melhor momento. Qual o momento onde o casal sente mais conexão, a melhor energia? Vitor, eu funciono melhor de manhã. A minha melhor parte do dia é pela manhã. E o outro vai dizer assim, Vitor, mas a minha melhor parte do dia é de madrugada. Ou de tarde. Então isso já vai ser um desafio para o casal achar um ponto de conexão ali. Mas quando o casal consegue encontrar um período assim, onde os dois estão com a sua melhor energia e estão com possibilidades do sexo acontecer, ou seja, sem interrupções, a gente tem muito mais chance de que isso aconteça. Agora, se nenhum dos dois dá atenção e cria espaço para que isso aconteça, por mais que o casal tenha já uma sintonia, uma sinergia aqui, estejam amorosamente bem conectados, o sexo ainda vai ter muita dificuldade de circular. E aí, de repente, vem essa greve de sexo inconsciente, né? Que às vezes é até um pedido de vamos olhar para isso, vamos ver que momento que a gente pode se encontrar, que momento que a gente pode estar junto para estabelecer essa conexão. É isso aí. Né? E se você gostou desse vídeo, se você ficou aqui até o final, é porque no mínimo esse vídeo merece aqui um joinha, um like. Então, deixa aqui o seu joinha. Se você ainda não está inscrito aqui no canal, se inscreva. Isso nos ajuda a expandir mais, porque o YouTube entende que o canal se torna mais relevante, ele passa a entregar mais esse conteúdo para mais pessoas. Então, isso nos ajuda a ajudar mais pessoas. Então, curte aqui, se inscreve no canal, tem lá o sininho,
sininho, as notificações, sempre que a gente postar um vídeo novo, quem tem o sininho ativado já é avisado na hora, isso é muito importante. E outra coisa, compartilhe esse vídeo aqui com aquela pessoa que você lembrou ao longo desse vídeo aqui, que pode fazer também diferença aí entre vocês, tá bom? É isso. Beijo no coração, bora se conhecer mais e bora se amar!